Olá, meu nome é Moacir. Estou aqui para falar sobre o tema etnobotânica. Vamos falar sobre os conceitos, métodos e aplicações e como somar valor aos produtos. O antropólogo Clifford Geertz parte do pressuposto de que a cultura é um sistema simbólico e a cultura é uma teia de significados tecida pelo próprio homem. Essa teia orienta a existência humana. Trata-se de um sistema de símbolos que interage com os sistemas de símbolos de cada indivíduo numa interação recíproca. E assim, compreender o homem e a cultura é interpretar essa teia de significados. Com base nisso, nós partimos para o conceito do que é etnobiologia. A etnobiologia é o estudo das interações das pessoas com o seu meio ambiente, que envolve essencialmente os conhecimentos e conceituações sobre questões biológicas. Mais especificamente, a etnobotânica compreende o estudo das sociedades humanas, passadas ou presentes, e suas interações ecológicas, genéticas, evolutivas, simbólicas e culturais com as plantas, ou seja, com o mundo vegetal. O antropólogo e etnobotânico Víctor Manuel Toledo, mexicano, trata da etnoecologia como estudo da representação, interpretação e manejo da natureza a partir de três conceitos: o cosmos, que é a imagem ou representação, as crenças que as pessoas têm sobre o seu mundo; o corpo de conhecimento do dia a dia, que é o corpus, a partir do qual se faz a leitura e a interpretação dos objetos da natureza; e como esse conhecimento é praticado, ou seja, a prática, o uso e o manejo desse conhecimento em relação à natureza. E assim, o etnoecólogo, o etnobiólogo, trabalha na sua pesquisa partindo desses três pressupostos. A metodologia utilizada pela etnobotânica basicamente são a observação direta e participante, a entrevistas abertas e semi-estruturadas, turnê guiada, as plantações, a mata, o ambiente em volta das casas, a partir de listas livres, a partir do conhecimento de cada pessoa, vai listando nomes de plantas medicinais ou plantas alimentícias, por exemplo. O mapeamento de áreas cultivadas, locais de coleta, podendo usar o aparelho de GPS para marcar as coordenadas geográficas. O recall são levantamentos de episódios de doença ou de alimentos consumidos nas últimas 24 horas ou nos últimos 15 dias, como queira. E os métodos botânicos de coleta e herborização de plantas para a identificação científica, além dos registros em diário de campo, cadernetas, fichas de campo, fotografias, o uso do aparelho do GPS, desenhos de mapas de croquis. Todo projeto em etnobotânica deve partir do conhecimento das pessoas e da participação da comunidade na elaboração do projeto desde a sua concepção. Assim, é importante a realização de reuniões de planejamento e de avaliação em cada etapa do projeto, principalmente durante as etapas de campo. E a obtenção de autorizações para acesso ao conhecimento tradicional ou aos recursos genéticos que serão pesquisados. E assim, a comunidade deve assinar os termos de consentimento para a pesquisa ou para qualquer outro trabalho que for realizado. Uma das técnicas ilustradas aqui é a turnê guiada, ou seja, uma caminhada no meio da floresta com um especialista em cura, aqui no caso, um indígena pajé da etnia Kaxinawá, do Acre, na região amazônica do Brasil, e vai registrando as plantas conhecidas por essas pessoas, anotando seus nomes, quais os usos dessas plantas e assim por diante. A partir disso, faz-se coleta e herborização dessas amostras de plantas, que serão levadas depois para um herbário para identificação científica. No local da coleta, podemos fazer fotografias. Depois da coleta, fazemos fotografias dessas plantas já preparadas para as cicatas, que serão levadas para os herbários. Aqui nós temos a ilustração de pesquisadora em campo, trabalhando com especialistas em plantas medicinais. A grafia no nome correto na língua nativa também é importante, porque nós trabalhamos a nomenclatura das plantas na língua da população local. Aqui uma ilustração do trabalho de levantamento de plantas medicinais no entorno das casas, na região de peridomicílio, no caso aqui de uma terra indígena Puianaua, no estado do Acre, Amazônia, Brasil. Nós temos aqui uma aplicação já prática de troca de conhecimentos com a população, fazendo a coleta e herborização em conjunto com os moradores,
e assim trocando os conhecimentos sobre as plantas e explicando o porquê da coleta, da herborização e da identificação científica, qual a sua importância. Podemos fazer o levantamento da diversidade de espécies em áreas de cultivo, registrando assim a diversidade de espécies, de variedades cultivadas, a importância cultural dessas plantas e a importância na segurança alimentar da comunidade. Aqui uma ilustração de algumas variedades de milho, de amendoim, a forma de armazenagem dessas plantas. Ilustrando aqui os pontos de GPS ao longo do rio Envira, por exemplo, no estado do Acre, na Amazônia brasileira. Cada ponto desse foi um local de coleta ou uma área de cultivo registrado durante o trabalho de pesquisa. A partir daí, desse conhecimento das espécies cultivadas, conhecidas para alimentação ou para a área medicinal ou para qualquer outro uso, nós fazemos viveiros, podemos produzir viveiros de produção de mudas e aplicação em sistemas agroflorestais. Aqui nós temos um exemplo da construção de um viveiro numa terra indígena no Acre, uma equipe da Embrapa, junto com os moradores. Podemos fazer o registro das formas de preparo tradicional dos alimentos pela população e a importância disso para a comunidade e aplicando isso em oficinas de plantas alimentícias, tanto plantas locais como plantas alimentícias não convencionais, ou mesmo plantas introduzidas, exóticas, mas que têm importância na segurança alimentar e nutricional dessa população. Podemos trabalhar junto com a etnopedologia, com o estudo dos solos, a partir do conhecimento da população, a partir das categorias que elas classificam os solos, de acordo com a cor, com a textura e assim por diante. E assim determinando a escolha dos locais de plantio. Podemos elaborar mapas de relevo, a comparação da nomenclatura na língua nativa com a língua técnica científica, produção de mapas de solo, por exemplo, como esse aqui, mapas de uso local, de uso atual do território ocupado por essa população. Aqui nós temos um exemplo de feira de sementes numa terra indígena, no estado do Acre, na Amazônia brasileira, onde as comunidades fazem trocas de sementes e assim valorizando o conhecimento das variedades crioulas, das variedades utilizadas por cada população e aumentando assim a diversidade de plantas em cada comunidade. Também é importante a realização e o registro dos rituais, aqui no caso o ritual Cachanau, do povo indígena Caxinauá, do Acre, onde se faz uma celebração à importância dos itens de alimentação na cultura desse povo. Uma ilustração aqui do ritual. E por último, uma importância também bem atual da conservação dos recursos naturais, das florestas, para a geração de créditos de carbono e assim a população pode elaborar projetos para captação de recursos, para fortalecimento da sua cultura e melhoria dos seus sistemas de produção de alimentos, bem como continuar a conservação do seu meio ambiente, da sua floresta, a partir de recursos captados pela geração de créditos de carbono. Muito obrigado, muitas gracias. Estamos à disposição para qualquer questionamento.